Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio, o co-portor, e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é quarta-feira, dia 5 de dezembro de 2018. Estamos com Alimento Diário, essa série Salvos pela Sua Vida. Esse é o volume 1, o poder de Deus para a salvação. Nós estamos na 7ª semana, semana 7, com o título Desventurado o Homem que Sou, parte 1. Ó Senhor Jesus. Mas se você é novo por aqui, não esqueça de descer a tela e clicar no botãozinho inscrever-se, para você se tornar um inscrito aqui do canal. Depois vai aparecer um sininho, você clica no sininho para você poder receber todas as notificações sempre que tiver conteúdo novo. Também não esquece de abençoar o like, abençoar o botãozinho do gostei, que é importante para o canal ganhar mais notoriedade, e o próprio YouTube já começar a indicar os vídeos do canal para outras pessoas por meio do assunto. E também ore ao Senhor para que Ele te mostre, Ele te revele pessoas para quem Ele deseja que chegue aqui os vídeos do canal, para que Ele deseja que chegue essa palavra. Que o Senhor Jesus abençoe o seu desfrute e abençoe o desfrute da pessoa que Ele te indicar. Ó Senhor Jesus! Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Romanos capítulo 7, do versículo 1 ao 25. Senhor Jesus, porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera, se vivendo aí do marido unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei, e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Senhor Jesus, que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte, porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo e justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu que o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor,
de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Ó Senhor Jesus. Agora, capítulo 8, versículo 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Ó Senhor Jesus. Agora, ler com oração. Romanos capítulo 7, versículo 22 e 23. No tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela. Você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. É o título de hoje. O conflito no interior dos cristãos. Ó Senhor Jesus. A partir deste dia e da semana subsequente, abordaremos em duas partes o conteúdo do 7º capítulo da Epístola de Paulo aos Romanos. A primeira parte descreve a realidade da vida cristã mediante uma analogia com o casamento. A segunda nos ajudará a compreender o conflito que surge em nosso interior todas as vezes que nos esforçamos para cumprir as exigências da lei de Deus, motivados por nosso esforço natural. Esperamos que ao final desta semana fique muito claro para você, querido leitor, o significado e a realidade espiritual dessa analogia do casamento feita pelo apóstolo Paulo na primeira parte desse capítulo. Ó Senhor Jesus. Tempos atrás, todos os finais de semana, um grupo de irmãos saía de Sumaré para celebrar um culto na penitenciária de Hortolândia, no interior do estado de São Paulo. Todo domingo, 50 a 60 detentos participavam desse momento. Ali cantávamos, compartilhávamos a palavra de Deus e os ensinávamos a invocar o nome do Senhor. Com o tempo, descobrimos que a maioria deles já era cristã e alguns até mesmo filhos de pastores. Mas por que estavam naquele lugar? Que caminho tomaram para que um dia fossem parar ali? Foi aí que descobrimos que em certo momento de sua vida, por não conseguirem agradar a Deus como queriam, foram tomados de um sentimento de frustração e condenação interior. Sem forças e sem compreender a forma de superar suas dificuldades, desistiram de tentar e se entregaram ao mundo do pecado e dos vícios, distanciando-se do Senhor e da igreja. Ó Senhor Jesus, sabemos que essa experiência de conflito interior e de sensação de derrota, todas as vezes que não conseguimos servir a Deus como queremos, faz parte da experiência de muitos cristãos. Senhor Jesus, com a imposição de doutrinas e regras, muitos procuram fazer seu serviço ao Senhor da melhor maneira possível, mas com o passar do tempo percebem que não conseguem. Tudo se torna muito pesado até que chega um momento em que alguns desistem. É nessa situação que muitos se lançam no mundo. Queridos jovens, sabemos que muitos de vocês vivem esse conflito. Sabemos que vocês amam o Senhor e que possuem um desejo genuíno de servi-lo e de se consagrar a Ele. Mas quando decidem fazer isso, a pressão parece aumentar e se torna cada vez maior. Apesar do esforço, não são raras as vezes que colhem derrota após derrota. Por isso, muitos desistiram. Se você tem se esforçado para cumprir os mandamentos de Deus e tem falhado, não desista. Senhor Jesus, separe um momento para orar e rogar ao Senhor que o ilumine e o conduza ao caminho da vitória. Queremos encorajá-lo a não desistir, pois o Senhor tem uma saída para todos nós. Ó Senhor Jesus, nesta semana e nas próximas, queremos dar-lhes uma ajuda especial nessa questão. Cremos que depois dessas palavras
saberemos exatamente como dar essa grande virada. Nossa convicção é que nenhum cristão precisa acumular experiências de derrotas, conforme descrito em Romanos 7. Cremos que podemos vencer todas essas batalhas travadas em nosso interior. Só precisamos conhecer a fundo como essa batalha é travada, quais as forças envolvidas nesse processo e qual a estratégia, a atitude correta a se tomar no campo de batalha. É isso que abordaremos nesta semana e nas próximas. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. É verdade, o Senhor, Ele quer nos dar uma estratégia, né, um caminho. Mas muitas vezes, né, a gente, por não saber, né, a gente acaba querendo procurar uma regra, né, um conjunto de coisas, né, para a gente poder se apegar, né, e acabar avançando. O resultado é que essas coisas acabam, né, não sendo suficientes, né? Nossa, Senhor Jesus. Então a gente começa a criar algumas regrinhas para nós e para os outros, né? Senhor Jesus. E aí a gente quer viver dentro daquela regrinha ali, mas sempre acaba acontecendo alguma coisa, algum empecilho, e a gente acaba sempre falhando nessa questão. Mas a gente não deve desistir, né? Mas deve procurar cada dia mais no Senhor, né? Para a gente poder avançar, né? Porque existe esse conflito em nós, né? Senhor Jesus, todo cristão ele tem esse problema porque dentro de si tem duas vidas, né? Ó Senhor Jesus, né? Nós temos ali a natureza, né? A natureza satânica, né? Que foi implementada dentro de nós através do pecado. A gente quer satisfazer o pecado, a gente quer fazer isso, e até esse momento, né, a gente não encontra esse problema, mas quando a gente crê no Senhor, a gente recebe uma nova natureza, a natureza de Deus, né, que é despertado no nosso interior, o nosso espírito, né, que foi formado dentro de nós, ele se torna desperto. E dentro de nós, né, como a gente já viu em mensagens anteriores, tem o DNA divino, né, tem todas as características de Deus, né, e tem toda a nossa questão do buscar, né, todo homem tem esse vazio interior, e ele busca Deus, né, em várias e várias coisas, até um dia ele se deparar com a própria pessoa de Deus, né, ele crê no Senhor Jesus, e aí, né, esse Deus com essa natureza divina, essa natureza santa entra para dentro dele, né, Senhor Jesus, ela entra para dentro de nós, e aí passa a existir esse conflito interior, né, por um lado, antes a gente, né, tinha ali as questões ali do pecado e tal, da carne, e a gente sempre viu um probleminha nisso, mas essa era a nossa única natureza, então a gente ia buscando essas coisas, né, Senhor Jesus, alguns mais, outros menos, né, alguns ainda tinham alguma ética, alguma moral, não praticavam algumas coisas, mas outros não, já foram entrando nisso aí, né, de cabeça, né, Senhor Jesus. Mas aí quando entra a vida de Deus, começa esse conflito, o Senhor começa a despertar essa natureza santa em nós, essa vontade de agradar a Deus, né, de procurar a sua vontade, e aí começa esse conflito interior, né, então é como a gravidade, né, ela vai sempre puxar para baixo, né, Senhor Jesus, então ela vai sempre nos levar para as coisas negativas, então, e agora a gente quer se levantar, a gente quer se erguer, né, cumprir, né, olhar para as coisas lá do alto, mas tem sempre algo chamando a nossa atenção, né, querendo nos puxar, né, para as coisas ali, né, e aí tem amizades, tem várias outras coisas que vão entrando nesse meio aí, né, e a gente vai sendo tragado por essas coisas, né, tragado pela morte, né, Senhor Jesus, né, e aí a gente vai, né, como toca aqui os versículos que a gente leu, né, a gente vai consentindo, né, com a nossa mente, com a lei de Deus que é boa, né, e a lei foi mostrando para nós que várias coisas eram pecado e tal, né, Senhor Jesus, né, e aí a gente vai vendo isso, a gente vai tentando lutar contra isso, né, porque a gente percebe que o pecado é contrário à natureza divina que está em nós, né, e essas coisas não podem agradar a Deus, ó Senhor Jesus, e aí a gente começa a lutar com isso, né, a gente vai tocando na palavra, a gente vai buscando orientação, ó Senhor Jesus, né, mas aí a gente quer fazer isso com o nosso esforço natural, porque até então tudo que a gente queria fazer ou deixar de fazer, a gente ia, né, com o nosso próprio discernimento, né, com a nossa mente, a gente tentando fazer. Mas agora entrou um elemento extra, né, entrou a vida divina, e agora, né, o inimigo ele vai querer reforçar o pecado dentro de nós, né? Ó Senhor Jesus. Né, e é nisso aí que muitos caem, né, porque querem tocar na palavra, querem ter regras, querem seguir as regras e tal, e aí o que acontece? Vai sendo acusado pela própria consciência de que não consegue. Ó Senhor Jesus, o inimigo aproveita, né, para usar situações, um monte de coisa, né, e aí a gente vai se sentindo derrotado cada vez mais, e alguns desistem disso e começam a deixar as coisas de Deus de lado e se entregam a essas coisas, vão caindo cada vez mais. Né, ó Senhor Jesus, quando o irmão deu o exemplo aqui, né, chega lá,
né, no meio dos detentos ali, vê que muitos ali já conheciam a palavra, né, mas acabaram desistindo e caindo de cabeça, entrando de cabeça nessas coisas ruins, né, e aí vão cometendo cada vez coisas piores e piores até chegar a esse ponto, né, de parar na cadeia. Ó Senhor Jesus, né, que o Senhor nos livre de chegar a esse ponto, mas a gente precisa perceber, né, que nenhum de nós, né, tá livre dessas coisas, né, todos nós somos passíveis de errar, né, de nos entregar às coisas do pecado, a ira, né, no momento de ira, acabar cometendo alguma besteira, né, Senhor Jesus. A gente sabe que essas coisas vão se aflorando em nós, né, ó Senhor Jesus. Mas a gente precisa se voltar ao Senhor. A gente tem que perceber o seguinte: o Senhor criou o homem de maneira especial, como não criou nenhuma outra criatura no universo, né, só o homem foi feito com espírito. Então, a partir do momento que Deus criou o homem ali, né, criou o homem do pó da terra, né, fez ali, formou ali o corpo do homem, ele soprou, né, nos homens, soprou nas narinas ali, né, o fôlego de vida, né, soprou o próprio espírito dele. E aí foi formado o espírito humano, né, como uma parte de Deus, né? Ó Senhor Jesus. E aí o homem passou a ser alma vivente, né? Então, ali o homem era feito, né, foi feito ali para seguir primeiramente o espírito. Então a sua alma ali na mente, a vontade, a emoção, né, o nosso desejo, o nosso ser, era para ser um com a vontade de Deus, era para seguir aquilo que vem da orientação de Deus. Então o homem foi colocado dentro do jardim do Éden para obedecer a orientação de Deus todos os dias, né? Deus vinha ter comunhão com o homem e assim eram feitas as coisas. Deus deixou uma orientação para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, né, que tipificava o próprio inimigo de Deus. Mas o homem foi enganado, né, pelo próprio inimigo ali, né, que teve acesso ali, né, e foi lá e enganou esse homem tomou do conhecimento do bem e do mal. Né, então ele passou a ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. Então agora o homem podia tomar sua própria decisão, ele não ia mais consultar o Senhor para tomar a decisão. Né, e aí foi que Satanás conseguiu, ele, por meio do pecado, né, dominar o ser humano. Senhor Jesus. Então quando aconteceu isso, né, o homem, a primeira coisa que o homem fez foi se esconder da presença de Deus, mostrando ali, né, que né, já estava tendo ali a atuação do pecado. Então, né, isso mostra para nós um princípio, né, sempre que a gente for acusado pela nossa consciência, pelas nossas situações, né, o nosso ser natural vai sempre querer se apartar dos irmãos, se apartar das coisas de Deus, por sentir vergonha. Ó Senhor Jesus. Mas nós precisamos tomar o caminho oposto, né, invocar o nome do Senhor e nos aproximar do Senhor, né? Buscar comunhão com o Senhor, né? Buscar comunhão com as pessoas que têm se aproximado de Deus, para que a gente possa se aproximar de Deus e o próprio Deus falar conosco. Se a gente ficar procurando em nós mesmos uma solução, o resultado vai ser a gente se esconder de Deus. Então, né, nós precisamos, né, buscar o Senhor, buscar a orientação do Senhor. O homem não foi feito para fazer as coisas do jeito que ele pensa, do jeito que ele quer, mas realmente consultar o Senhor em todas as coisas, né? Ó Senhor Jesus. Então o resultado é o homem ficar perdido, né, sem a orientação de Deus. E quanto mais procura regrinhas para cumprir, mais coisas assim o inimigo vai vindo e vai mostrando que essas coisas não têm força, né? Acabam não tendo força para poder, né, levantar o homem, né? Como esses versículos que a gente leu, né? Encorajo cada um a ler novamente com mais cuidado ali, né, ponto por ponto. Porque é o que acontece ali, que acaba vindo a lei do pecado e da morte e subjugando o homem. Então o que a gente precisa hoje? A gente precisa de uma lei que seja mais forte do que essa lei. Nós precisamos da lei do Espírito que dá vida. Ó Senhor Jesus. Né? E ela nos livra da lei do pecado e da morte. Ó Senhor Jesus. Então a gente precisa invocar o nome do Senhor, tocar no nome do Senhor, para que a gente possa avançar, né? Ó Senhor Jesus. O invocar o nome do Senhor, ele nos ajuda bastante nisso, porque a gente traz a presença de Deus, a gente traz a presença do Senhor, né? Como eu já falei, né, o invocar o nome do Senhor não é uma doutrina, é uma revelação bíblica. Não é uma doutrina que pertence ao grupo X, ao grupo Y, mas é algo que realmente é uma revelação bíblica, né? E você vai ver aqui vários e vários homens de Deus, né, que invocavam o nome do Senhor, que estavam ali buscando a presença de Deus. E hoje nós podemos falar Senhor Jesus, né? Eu encorajo novamente, experimente invocar o nome do Senhor, né? Para que você possa tocar no Senhor, né? Ó Senhor Jesus, né? Tem até mesmo assim, né, uma experiência, né, de, né, uma pessoa que veio pedir ajuda, né? Tava ali situações de pecado e tal, várias situações ali acontecendo.
E essa pessoa foi orientada a invocar o nome do Senhor, a tocar no Senhor, né, a buscar o Senhor, e aí começou a invocar e tal, né, e aí foi tendo comunhão com o Senhor, foi orando, né, foi buscando o Senhor, né, Senhor Jesus, sendo ajudado pelo irmão que orientou, né, ó Senhor Jesus, e aí foi invocando, tocando na palavra, e aí foi sendo restaurado, foi ajudando a tocar no Senhor, e foi ele confessando seus pecados, foi ele voltando totalmente para o Senhor, né, ó Senhor Jesus. E aí, né, o líder dessa pessoa ali começou a reparar, né, que ele estava reagindo e tal, e estava tocando no Senhor, estava voltando e tal, e ele foi perguntar para ele qual era o segredo, e aí ele falou, olha, o segredo é que eu aprendi a invocar o nome do Senhor. Aí mostrou, né, para o líder ali toda a questão bíblica ali, né, de invocar o nome do Senhor. Aí o líder olhou ali e falou assim, olha, você não deve praticar isso aí, porque isso aí não é doutrina da nossa igreja, né, Senhor Jesus. Né, você não deve fazer isso aí, porque isso, você está falando o nome de Deus em vão, né, ó Senhor Jesus. E aí esse irmão já tinha explicado, né, para essa pessoa, né, para esse irmão que você falar o nome do Senhor em vão é quando você não crê. Né, mas se você chama uma pessoa que você conhece, né, essa pessoa vem à sua presença, como também um filho que chama o pai. O filho não se enjoa do filho falar, né, papai, papai. Né, e também a mesma forma, se você está conversando com alguém, essa pessoa não vai ficar aborrecida de você estar falando o nome dela. Né, Senhor Jesus. Foi ali, ficou confuso com tudo isso, né, e tal. Poxa, não é doutrina da minha igreja, então não devo fazer. Né, ó Senhor Jesus. Aí o líder foi lá, né, e discutiu com ele, brigou com ele que não devia falar isso e tal. Mas ele, né, ao invés dele pesar isso, né, ao invés dele olhar isso e falar assim, não, poxa, eu já tenho praticado isso um tempo e isso que me ajudou, né, a me livrar da minha condição e me voltar ao Senhor. Mas ele simplesmente considerou o que o líder falou e parou de invocar o nome do Senhor. Né, e parou de conversar com esse irmão, né, que tinha ajudado ele tanto, né, por orientação lá do líder e tal. E qual foi o resultado? Ele foi parando, né, de invocar o nome do Senhor. Né, e aí o líder ali, né, não, eu que vou te ajudar, você tem que fazer essa regra aqui, você tem que cumprir isso aqui, que é a doutrina da igreja, e você vai fazer isso aqui, e eu vou botar você para fazer não sei o quê, e aí você vai se envolver com as coisas da igreja aqui, é isso aí que vai te salvar, e você não precisa fazer nada disso. E aí ele foi, né, caiu na conversa do líder, né, e aí o líder foi ali e tal, e começou a orientar ele no resultado. Né, essas regras não foram suficientes. Ele foi parando de invocar o nome do Senhor, foi fazendo essas coisas, coisa, e como resultado, né, aconteceu, caiu na situação tudo de novo, né, ó Senhor Jesus. Né, e aí foi caindo em pecado e foi cometendo coisas piores ainda do que ele estava. Né, e aí ele foi pedir ajuda para o líder, e o líder olhou para ele, que o líder fez, você está praticando isso, você está expulso da igreja. Né, ó Senhor Jesus. Né, então a gente vê ali, né, o líder, né, não sei, talvez querendo ajudar, ele acabou gerando um desserviço. Né, ele levou essa pessoa a parar de invocar o nome do Senhor, a desconsiderar a palavra que tinha ajudado ele, e quando ele caiu no pecado, ao invés de acolhê-lo, né, ao invés de estar ali, né, e ajudar ele ali, né, acabou entregando ele a coisas piores ainda. Né? Ó Senhor Jesus. Então, irmão, a gente precisa ter cuidado quando a gente entra nessas questões de olha, tal, tem a lei aqui, tem a lei da minha igreja, tem a prática da minha igreja. Mas vamos ver o resultado, vamos ver se nós estamos conseguindo progredir espiritualmente, vamos considerar, né, a palavra que está nos aproximando do Senhor. Né, esse irmão que procurou ajudar esse outro irmão, ele em nenhum momento falou para ele, olha, deixa de congregar lá onde você está, ou então deixa de seguir a sua liderança, ou deixa de praticar as coisas da sua igreja. Não, mas só orientou ele a praticar a palavra, a praticar algo bíblico, e que realmente estava ajudando ele. Né, e o líder lá, ele não considerou isso. Né, ele talvez tenha ficado com medo, né, de perder o irmão para outro grupo e tal, né, e acabou gerando esse desserviço, e esse irmão, né, hoje está completamente, né, transtornado, não confia em mais ninguém, não confia na palavra. Né, Senhor Jesus, está totalmente, né, fora dos caminhos do Senhor. Né, ó Senhor Jesus, a única coisa que resta agora é orar, né, para que ele
possa se arrepender, né, voltar ao Senhor e ver que realmente o invocar ajudava ele e ele possa ser lembrado disso, né, Senhor Jesus. Então a gente precisa sempre levar diante do Senhor, né, sempre considerar, né, aquilo que realmente tem nos ajudado. É o que tocou aqui, né, a gente tem sempre há um conflito interior, né, um conflito no interior dos cristãos. E nisso, nessa hora, regra, lei, imposição, briga, gritaria, isso não vai resolver nada, né, Senhor Jesus. O que vai ajudar essas pessoas é realmente a praticar, né, praticar a palavra, né, se voltar ao Senhor, orar, né, é algo que ele precisa desenvolver no dia a dia dele, né, Senhor Jesus. Simplesmente pegar essa pessoa, levar ela para algumas reuniões, né, esporádicas aqui e ali, isso não vai ajudá-la, né, a não ser que a pessoa consiga ter comunhão com ela todos os dias, né, Senhor Jesus. Mas o que essa pessoa precisa é aprender a ir na presença do Senhor, né, consultar o Senhor, né, porque essas coisas vão vindo, né, e o inimigo vai aproveitando, né, as ocasiões, ele vai acusando, né, e o resultado a pessoa vai se enfraquecendo, vai desistindo, né. Ó Senhor Jesus, porque vai vendo que não consegue fazer, né? Como o versículo que a gente leu, né? Com a mente você consente com a lei de Deus que ela é boa, mas a carne ela não consegue, né? E aí vem a tentação, vem situações, né? A pessoa vai sendo cada vez tentada, e acaba ali achando assim, se eu der vazão para a carne, eu vou extravasar logo a minha vontade, aí vai passar a vontade, aí poxa, se passar a vontade, né? Já fiz, já matei a vontade, agora eu vou voltar para as coisas de Deus com mais força, e não é isso que acontece, né? Ela acaba matando a vontade e acaba ficando com mais vontade ainda. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Mas a gente não pode desistir, né? Se a gente tem falhado, né? Porque a gente tem buscado as coisas com o nosso próprio esforço, né? Mas o Senhor tem mostrado, né, que Ele se apresenta para nós, né? Como se apresentava ali no Jardim do Éden todos os dias, né? Para quê? Para ter comunhão, né? Ali para poder orientar, né? Então o Senhor ele quer ser presente na nossa vida, né? Para que a gente possa estar ali recebendo do Senhor, né? Recebendo dos próprios Senhor orientação, né? Com convicção. Ó Senhor Jesus, né? E aqui tocou, né? Que vai ter palavra aqui ainda, né? Mais coisas aqui para nos ajudar, né? E a gente precisa ter essa convicção que a gente não precisa ser derrotado, né? Derrota após derrota, mas a gente precisa realmente buscar no Senhor, né, Senhor Jesus, né, forças para a gente continuar, né, continuar batalhando, né, a gente precisa continuar nos alimentando da palavra do Senhor, né, ouvindo hinos espirituais, invocar o nome do Senhor, principalmente, né, ó Senhor Jesus, é uma prática bíblica, não é uma prática doutrinária, a gente precisa ver isso, né, então, né, e hoje acontece muito isso, né, algumas pessoas começam a invocar o nome do Senhor, começam a tocar na palavra, começam a receber força, né, receber vigor do Senhor. E alguns, ao invés de ver isso como algo bom, né, acabam, né, ali sendo transtornados por isso, e acabam querendo ali querer mostrar serviço, ali, mostrando, não, olha, você vai receber ajuda de mim, não procure ajuda em outro lugar, e acabam não conseguindo, né, ó Senhor Jesus. Mas que a gente possa valorizar isso, né, se a pessoa está conseguindo uma ajuda, está conseguindo avançar, né, que nós possamos também procurar praticar a mesma coisa também para poder avançar mais e mais, né, Senhor Jesus. Né, todos nós pertencemos a Cristo, né, e não podemos fazer nada que substitua o Senhor, mas devemos realmente, né, buscar essas práticas que nos introduzem na presença do Senhor, nos introduzem na sua palavra, né, nos ajudam a buscar mais e mais, né, a presença dEle, a palavra dEle, ó Senhor Jesus. E como Ele toca aqui, né, a gente tem que conhecer a fundo, né, a batalha que nós estamos travando, ver quais são as forças envolvidas nisso, né, e o Senhor vai nos dar uma estratégia, uma atitude correta, né, para a gente poder avançar, né, Senhor Jesus. A gente vai abordar ainda mais temas, mais coisas durante a semana, né, Senhor Jesus. Que você seja encorajado a assistir mais vídeos aqui do canal, né, Senhor Jesus, a invocar o nome do Senhor, né, e a você mesmo experimentar, você mesmo leve diante do Senhor essa prática, né, e ver se isso vai te ajudar. Ó Senhor Jesus, para mim tem sido de grande ajuda, né, as pessoas que eu tenho contatado também, que têm experimentado isso, né, Senhor Jesus, né, e tem constatado isso diante do Senhor, né, e tem invocado cada dia mais, né, e tem avançado, né, tem ajudado a liderança da igreja, né, tem encontrado líderes sérios, né, que realmente estão ali buscando a vontade do Senhor, né, e também tem tido essa prática.
Ó Senhor Jesus, né, ter levado os irmãos, a congregação a praticar isso e nisso eles têm avançado grandiosamente, né? Graças ao Senhor. Como já falei, né, o nosso negócio é vida para todos, né? Levar cada um à presença do Senhor. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Bom, né, esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Não esqueça de compartilhar o vídeo, né, de orar ao Senhor para que Ele te mostre, né, pessoas para quem Ele deseja que chegue essa palavra, para quem Ele deseja que chegue aqui os vídeos do canal. Né, Senhor Jesus, né, que o Senhor Jesus te abençoe, abençoe a pessoa que Ele te indicar. Até o próximo vídeo, até mais. Ó Senhor Jesus, amém.